escudo da fé, tomai o capacete da salvação, isso é muito importante, porque quer pessoas que querem pegar as armaduras espirituais e quer desprezar a salvação. Tem gente que só quer vencer no mundo espiritual, mas despreza a salvação. Ele quer vencer os demônios, quer vencer para prosperar na empresa, ele quer vencer para prosperar na família, ele ou ela quer vencer para prosperar no ministério, quer ser um pregador, um músico itinerante. Não existe isso, tá? A não ser que você pode ser itinerante, mas você tem ministério. Pelo menos no tempo da salvação, não canta e não prega ninguém que não tenha ministério. Você tem que ter uma igreja onde você congrega e um pastor ou um líder que você responde ou a pastora. Você tem que ter. Se você não tiver, querido, você não tem um reconhecimento da parte de 90% das pessoas, porque isso é um padrão bíblico. Então esse negócio de ficar para o monte, sendo itinerante, fazendo a tua obra sozinho, pregando sozinho, cantando sozinho, porque você acha que agora o evangelho é de fé em fé e o templo não existe, Jesus não ficava no templo. Mentira! Gente, todas essas conversas que Jesus não ia para o templo, que Jesus desprezava o templo, isso é mentira. Jesus foi no templo sim, lá ele viu a mulher ofertando, foi no templo que ele limpou as pessoas na porta do templo que estava vendendo caro e atrapalhando as pessoas na adoração. Então deixa eu te falar uma coisa, Jesus valorizou o templo sim, ele não tirou o templo, ele não destruiu o templo. Essas pessoas que ficam querendo chamar a gente para congregar sem igreja, falando que não precisa de templo, falando que não precisa de contribuição, falando que o que importa é o amor, que importa é que você ajuda o próximo, que você tem amor. Isso é papo de desviado, isso é papo de gente que não quer ter compromisso. Não que ajudar o próximo não seja importante, nem ter amor não seja importante, não é isso. Mas as pessoas estão desprezando o princípio. Vocês estão errados se você acha que você pode congregar, fazendo a sua reuniãozinha dentro da casa, na sala, na praça, sem ter ministério, sem ter liderança, sem ter força da unidade. Você está muito errado em pensar dessa maneira, e é por isso que vem muitas dúvidas, muitos conflitos sobre você. Ok, querido? Não pensa assim, não faça assim, não age assim, não interessa o que a pessoa sabe de história da Bíblia, está errado, porque o Senhor valorizou o templo, Jesus foi no templo, ele limpou a porta do templo, ele entrou dentro do templo, ele cultuou no templo, ele orou no templo, a sinagoga era uma igreja, era um templo, ele ia na sinagoga, a primeira palavra que Jesus pregou foi dentro da sinagoga, quando ele pregou sobre o livro do profeta Isaías. Então, não acha que Jesus foi contra o templo, não. Eles iam nas casas, de casa em casa, porque quando cresceu o número de crentes, quando cresceu o número das pessoas que serviam o Senhor, eles não eram aceitos na sinagoga dos judeus e nem no templo. Então, por eles não ser aceitos, porque eles seguiam Jesus e os judeus não quiseram aceitar Jesus como filho de Deus, as pessoas não tiveram outro recurso senão congregar em casas. Ah, pelo amor de Deus, não é possível que as pessoas não entendam isso. E eu vejo hoje as pessoas usando, Jesus, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, que a igreja se reunia em casa. É claro, seu ignorante, que as pessoas reuniam em casa. Gente, eu preciso falar isso daqui, porque, pelo amor de Deus, ouça, leia e veja se eu estou ensinando errado. As pessoas reuniam na casa, não é porque Deus era contra a igreja como instituição ou contra o templo, não. Jesus até pagou o tributo do templo. Quando os líderes do templo perguntaram a Pedro, olha Pedro, tu e o teu mestre não pagam não o imposto do templo? E Pedro falou, pagamos. E quando Pedro foi a Jesus, Jesus falou, vai lá e pesca e paga o meu, o seu. Ou seja, Jesus pagou até o imposto que havia para ajudar a manter o templo da época. Só que quando Jesus morreu, as pessoas, os líderes da época, gente, aprende isso em nome de Jesus. Os líderes da época, eles não quiseram aceitar Jesus como filho de Deus, como enviado, como rei dos judeus. Mesmo que sobre a coroa de Jesus estava escrito rei dos judeus, estava escrito em hebraico, em grego e latim, mas os líderes do templo não quiseram aceitar. Então as sinagogas também não aceitaram, porque a sinagoga respondia ao templo de Jerusalém, construído por Herodes, demorou 40 anos, ó Senhor Jesus.
Então, quando os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, tirando de Judas que suicidou e Matias que entrou no lugar de Judas por escolha e orientação do apóstolo Pedro, na escolha lá da sorte, a igreja de Jesus, ela continua com a orientação dos 12 apóstolos. Eles não podiam entrar na sinagoga e nem no templo. Por quê? Porque o Jesus, o bom pastor, o Filho de Deus, não foi aceito na época. Então o que eles faziam? Eles reuniam nas casas, gente. Mas, por favor, isso foi porque naquela época o templo não aceitava eles. E hoje eu vejo aqui em Sete Lagoas gente falando que o templo é desnecessário, o pastor é desnecessário, a igreja é desnecessária. Aí quando eu vou ver a vida das pessoas que estão reunindo sem ter um templo, eles que estão reunindo sem ter uma igreja, não tem compromisso, não tem oração, não tem peso de espiritualidade, fica falando mal e questionando das igrejas, não tem libertação, muito se relaciona entre si, é muito namoro, é muito ficar entre eles, é muito desorganização moral. Por favor, saia fora dessa obra e dessa mentira. Agora, que toda a igreja é uma igreja boa para congregar, eu concordo que não é. Mas tem muita igreja em Sete Lagoas e muitos pastores e líderes espirituais que são bons, que estão lutando pela verdade, que estão anunciando o evangelho verdadeiro, que estão buscando um peso de espiritualidade, um peso de glória, que tem falado sobre salvação, que está falando sobre a volta de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que aquele mesmo que prometeu está conosco todos os dias e que subiu numa nuvem, na mesma nuvem ele voltará. Nós cremos no arrebatamento, na volta do Senhor. Nós devemos nos preparar, largar o pecado que estão de perto, nos rodeia, resistir até o sangue, combater a mentira, a injustiça, ser honesto diante de Deus e diante dos homens, arcar com o nosso compromisso, cuidar da nossa família, ser fiel à esposa, a esposa ao marido, cuidar dos filhos, os filhos respeitar os pais não suscitar a ira dos filhos, congregar, orar, adorar, ler a palavra. Isso é mandamento do Senhor. Eu não acredito, eu não sei como que as pessoas não creem nisso que eu estou falando. Talvez que o Senhor livra, porque eu estou avisando aqui, talvez que o Senhor livra. Mas se vir uma pessoa aqui no programa, na ETV, e gravar um programa, começar a apresentar um programa e gritar para você fazer sacrifício, prometer bênçãos para a tua vida, me dói o coração, mas talvez muitas pessoas vão seguir esses pastores, esses loucos que roubam, pastores que tiram a liberdade da pessoa de servir a Deus. Essa semana uma mulher, por exemplo, me procurou que ela foi proibida de tomar ceia na igreja porque ela estava de calça. Olha que coisa. Então, se às vezes, eu que estou aqui falando a verdade, que praticamente falo sobre contribuir no programa 1 ou 2 vezes, lá para o finalzinho do programa, que estou 7 anos como pastor, tempo integral, mas a minha vida inteira eu nasci no Evangelho, graças ao meu avô, Joaquim Pereira Oliveira, que conheceu o Evangelho na roça e nos ensinou o Evangelho desde criança. Nasci no Evangelho, vendo as coisas, aprendendo, vendo coisas sobrenaturais, de demônio, de magia, de obra maligna. E eu estou aqui ensinando o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu paguei, o que eu corri atrás, o que eu continuo fazendo. E às vezes muitas pessoas olham e não dão o devido valor. Isso aconteceu com Jesus. Jesus falou, eu ensino a verdade, eu prego, vocês não dão valor. Agora, se vir um outro estranho, vocês vão ouvir a voz e vai seguir eles. Eu oro ao Senhor que não venha um endemoniado e um mentiroso aqui, mas se vir alguém começando a oferecer bênção, milagre, cura e sugando a tua alma e fazendo de tudo para pegar o teu dinheiro, às vezes você vai seguir essa pessoa. Isso nos dói o coração. Porque eu venho aqui a ensinar a verdade, a pura verdade. E tem muita gente ouvindo e não valorizando. E não sei até quando Deus vai me manter aqui não, porque é difícil. Está na programação, para mim, como um pastor simples e financeiramente com muita dificuldade. Pago o aluguel da igreja, pago para estar aqui.
Se o Senhor não levantar pessoas para estar ajudando, entre vocês que assistem, eu não sei até quando eu vou conseguir ficar aqui. Então eu queria que você ouvisse essas verdades que eu estou dizendo para salvar a tua alma. Porque a maior coisa que você tem para guardar é a tua alma, a tua salvação. Ela é crida, você creu e desenvolve.